começar esse vídeo logo com um questionamento. Porque quando eu vejo determinadas coisas, eu fico revoltada com as pessoas. O questionamento é o seguinte: quando foi que a igreja começou a ver o homossexualismo como o pior pecado do mundo? Quando foi? Em 1 Coríntios 6:9, quando Paulo fala sobre os pecados, ele põe no meio da lista. Em 1 Timóteo 1:10, quando ele fala também sobre uma listagem de pecados, ele põe no meio da lista. Em Romanos do 21, do 26 ao 31, quando Paulo faz uma lista de 20 pecados e alguns mais, ele põe todo mundo na lista. Então, quando foi que a gente começou a ver a homossexualidade como a pior coisa do mundo? Quando foi? Quando foi? A questão é que hoje, ao meu ver, a igreja não sabe lidar com os homossexuais, ou pelo menos a grande parte da igreja. Porque o que acontece hoje, muitas vezes, são de pessoas que têm um pensamento relacionado a isso, um pensamento, e elas já se sentem extremamente culpadas, tanto pela sociedade, quanto pelos elementos que compõem a sociedade, e nisso eu envolvo a igreja também. Como é que ela se sente culpada pela sociedade? Ela se sente pressionada a admitir uma coisa que talvez ela nem seja de verdade. Porque a gente tem não mais 1, 2, 3 gêneros sexuais, mas mais de 30 por aí. Então, tipo, você tem que assumir uma coisa que passou pela sua cabeça uma vez, você já tem que se definir como algo. Porque, na verdade, mesmo que você não queira se definir, não se enxergue dentro dessa obrigação, acaba que você tem que se definir, porque ou você é uma coisa ou você não é. Para vocês terem uma noção daquilo que está escrito na Bíblia e que muitas vezes as pessoas acabam deturpando, é o seguinte: olha a listagem que Paulo dá. Em Romanos 1, no versículo 29, 30 e 31, diz o seguinte: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheio de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Minha gente, a homossexualidade aqui tá no mesmo pacote de o filho desobedecendo aos pais. Vocês acham que é isso? Por que Deus fez isso, cara? Por que Deus fez isso? Simplesmente para exemplificar que todo mundo tá no mesmo patamar. Tipo, eu não posso ser hipócrita de sair condenando as pessoas porque elas têm essa orientação, sei lá, opção, enfim. O termo não me importa muito. Sendo que eu posso ser uma bisbilhoteira. Eu posso ser uma fofoqueira, cara. Então, às vezes a gente, por ter a verdade em nosso coração, acaba sendo arrogante, como foi o povo de Israel há tempos atrás. Nós não podemos ser arrogantes com as pessoas porque elas cometem determinado pecado. A gente tem que se colocar no mesmo lugar que elas para poder influenciar, mano. Isso eu vi num vídeo aqui pela internet, o canal do Luca Martini. Ele fala muito bem sobre isso. Em quem aquele homossexual que realmente quer ajuda, que pensa em largar essa vida, ele vai procurar ajuda se não for na igreja. Quem é que pode dar essa ajuda de verdade se não for na igreja? Sendo que a psicologia agora está sendo impedida de estudar sobre o assunto, porque a pessoa não é mais guiada pela cabeça, não. Tipo, ela é guiada pela sua sexualidade. A vida inteira da pessoa fica sendo sujeita à sua sexualidade. Todas as suas escolhas, toda a sua identidade é sujeita à sua sexualidade. Onde já se viu isso? Tipo, hoje quando uma pessoa vai se definir, ela tem por obrigação quase dizer se ela é hétero ou se ela é homo. Eu percebi que você não citou os versículos de Levítico 19 que fala sobre ser abominação, minha filha. Eu não citei mesmo não, porque a gente tá no tempo da graça. No tempo da graça a gente usa os versículos do Novo Testamento. Você quer ouvir que é abominação? Pronto, é abominação, tá satisfeito? Só que tão abominação quanto é a homossexualidade, de acordo com a Bíblia, é desobediência aos pais, é bebedice, é insolência, é arrogância, é desrespeito a Deus, sabe? É mentira, é roubo, é assassinato, e é tudo que faz parte da nossa sociedade como coisas tá incrustado na gente. O que eu quero dizer é o seguinte: se você se choca por causa de uma novela que você vê um casal homossexual se beijando, se choque também por causa de uma novela que você vê um filho xingando o pai. Se choque por notícias de violência aí, como a gente vê todos os dias. A gente está acostumado a assistir notícias de violência, de pessoas contra outra pessoa, de pessoas contra animais, de pessoas contra crianças. Enfim, a gente não se choca mais, mas quando passa alguma coisa sobre a homossexualidade, a gente fica: meu Deus do céu, meu mundo caiu, Jesus está voltando. Engraçado que na novela que passou, a reação dos crentes foi mais ou menos assim, naquela história das mulheres, né? A mulher era casada e ela deixou o marido e acabou se envolvendo com a outra.
Aí tipo, deixou o marido e tal. Ah, que absurdo, ela deixou o marido, não sei o que, mas... Minha filha, deixou pra ficar com uma mulher. Que negócio, viu? Estamos perdidos, é o fim do mundo. Sabe, abandonar um casamento, abandonar a família, tudo bem. Mas abandonar a família pra viver no homossexualismo, não. Aí você tá pecando demais. Aí você já tá descendo o nível. Eu, sinceramente, tô cansada desse tipo de atitude. Na minha opinião, a igreja tem que se posicionar não como forma de condenar as pessoas por pecadinho ou pecadão. Até porque isso não existe diante de Deus. Eu acho que vocês já conseguiram perceber que não existe pecadinho e pecadão diante de Deus. O que a gente tem que fazer é usar a verdade que há em nossos corações, de fato usar o amor que Deus demonstrou por nós e demonstrar por essas pessoas. E ser sincero também. Porque eu, na minha vida, por um tempo, achei que era alguma coisa, porque eu achava uma amiga bonita. E aí eu descobri que não. Eu amei muitas mulheres na minha vida e nem por isso eu sou homossexual. Até porque eu não sentia atração sexual por ninguém. E eu não tinha obrigação de experimentar nada, porque um dia tive uma curiosidade. Da mesma forma como eu tive, eu parei de ter. Porque muito mais importante do que sexualidade pra mim é Jesus Cristo, sabe? Eu abro mão dessas coisas por causa de Jesus Cristo. E a igreja tem que ter esse pensamento. Eu não tô dizendo isso pra eu ser melhor do que alguém. Não tô me vendo como sendo melhor do que alguém. Mas de fato, Jesus Cristo tem que ser mais forte do que qualquer indignação santa que a gente possa ter com relação ao homossexual. O que você tem que demonstrar para essas pessoas é Jesus Cristo e como ele liberta. Um dia eu postei no meu Facebook que eu acredito que Jesus Cristo pode libertar a pessoa da homossexualidade. Eu continuo acreditando, porque eu vejo muitas pessoas tratarem isso e eu já vi amigos também, pessoas até que estavam dentro da igreja e de repente saíram porque tiveram esses pensamentos, tem essa tendência, tem esse pecado, né, que elas lutam contra e às vezes não conseguem vencer, tem essas tentações e tipo, elas se sentem absolutamente condenadas, elas se sentem culpadas por causa disso e a única coisa que eu tenho para dizer para essas pessoas é que vocês não estão sozinhas. Da mesma forma como vocês têm essas tentações, uma outra pessoa pode ter tentação, tipo, um cara casado pode ter a tentação de olhar para outra mulher e cobiçar, velho. Isso faz parte do ser humano, mas isso não determina que vocês são condenados. Ninguém é condenado a não ser pelo próprio Deus, se assim for a vontade dele. E na verdade, fique feliz em saber que Jesus Cristo veio para te salvar da condenação. Basta que você queira. Nenhuma tentação é forte demais que o homem não possa vencer. Tem um versículo bíblico que fala que Deus nunca nos dá uma prova maior do que aquela que nós possamos aguentar. Então é isso, meu irmão. Você acha simplesmente que a sua vida acabou porque você teve um pensamento homossexual e que você, a partir desse momento, vai para o inferno porque não tem mais nada na sua vida? Pense novamente. Jesus Cristo, ele é forte o suficiente tanto para te salvar do homossexualismo como para te salvar de qualquer tipo de pecado. Da mesma forma como ele age dentro da igreja, ele pode agir na sua vida. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Eu tenho amor pelos homossexuais. Eu tenho um amigo que ele estudou comigo há muito tempo. Ele é homossexual, ele é travesti. E, tipo, eu olho pra ele e eu sinto uma compaixão enorme pela vida dele. Eu não consigo odiá-lo pela escolha que ele fez. Porque eu vejo que ele tem salvação, ele não está condenado a morrer homossexual. E você também, se você por acaso caiu de paraquedas nesse vídeo, essa mensagem é para você. Se você tem esse tipo de pensamento, você não está condenado a morrer homossexual. Jesus Cristo pode te libertar, você pode sair disso, basta que você queira. Ok, mas você quer dizer então que eu vou parar de ter esses pensamentos? Não, infelizmente, faz parte da nossa natureza. Nós temos pensamentos impuros, nós somos impuros por si só, nós somos corruptos. Por que Deus não tira toda a impureza do nosso ser simplesmente porque nós não temos capacidade de ficarmos bem sem passarmos a adorar a nós mesmos? As impurezas servem para que a gente saiba da nossa pequenez diante de Deus e para que a gente louve Ele pela grandeza dEle, pelo seu amor que nos constrange e nos redime. As tentações servem para te afastar de Deus, mas o perdão dele serve para te libertar delas. E você sempre vai ter pensamentos impuros na sua vida, não importa de que pecado seja. O importante é a sua força de olhar para Jesus Cristo, olhar para a cruz, crucificar a sua carne e seguir com sua vida. Espero que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma. Por favor, compartilhe essa ideia com seus amigos, compartilhe com aquele cara que é homossexual e acha que está condenado a morrer por causa disso. Compartilhe com aquela pessoa que está triste por causa desse tipo de pensamento. Compartilhe com aquele que você acha que seria interessante para poder assistir. Deem as suas opiniões, deixem seu gostei no vídeo porque é muito importante. E é isso mesmo. Beijo no coração de todo mundo. A gente se vê numa próxima. Fui!